aqui é o Adriano Pataro e seja bem-vindo a mais uma aula do curso Excel dominando fórmulas e funções. Nessa aula vamos falar sobre a função frequência, que é uma função que vai calcular a frequência de uma ocorrência, de um valor dentro de um intervalo. Então é possível fazer essa fórmula usando conte C, conte 6, funções que já aprendemos aí nesse módulo de estatística, só que a função frequência ela vai simplificar esse processo. Vai ver que vai ser muito mais simples usar a função frequência. Então vamos lá para a nossa aula. Bom, eu tenho aqui uma planilha que mostra modelos de veículos e em alguns locais aqui os valores são diferentes. Então tem um intervalo de vários valores aqui. Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Curitiba. Os valores são diferentes. O que eu quero de resultado aqui? Eu tenho uma tabela auxiliar. Então eu quero saber o seguinte: quantos valores aqui se encaixam dentro de um intervalo de 0 até 10.000? Eu quero esse resultado aqui. O próximo, que se encaixam a partir de 10.000 até 20.000. Depois, a partir de 20.000 até 30.000 e assim por diante. Então, o primeiro ponto aqui a ser observado é que para usar a função frequência, você vai ter que ter essa tabelinha aqui, com os valores aqui, que é a faixa de valores, para retornar a quantidade aqui. Detalhe que essa faixa eu não preciso colocar de 0 até 10.000, depois 10.001 até 20.000. Não posso ter uma coluna só, na ordem crescente, como ele está mostrando aqui, e esse intervalo aqui já é feito automaticamente pela função. Ele já vai identificar esse intervalo. Então, como é que vai funcionar? Esse é o detalhe, essa é uma fórmula matricial, porque eu vou ter duas matrizes. Tem essa matriz aqui e essa matriz aqui. Então, ele vai me retornar todos os resultados aqui em uma única fórmula. A gente vai ter que finalizar essa fórmula com Ctrl Shift Enter. Então, eu já vou selecionar esse intervalo, vou clicar na guia fórmulas. A função frequência é uma função de estatística. Está aqui, frequência. Só tem dois argumentos, matriz de dados, matriz binária. Qual é a minha matriz de dados? É onde eu vou procurar as informações, que eu quero contar. É aqui. Qual é a minha matriz binária? É onde tem os intervalos de ocorrência. Então, eu quero saber o seguinte, entre aquele detalhe que eu falei anteriormente, de 0 a 10.000, após 10.000 até 20.000, mas não preciso colocar isso especificamente em duas colunas. Uma coluna só, ele já vai entender esse intervalo. Está aqui. Agora, repara o seguinte, ele mostra aqui já o número 2, que vai ser o primeiro resultado aqui. Se eu simplesmente quer OK, não vai funcionar, porque essa é uma função matricial. Então, para finalizar essa função matricial, tem que ser Ctrl Shift Enter. Vamos se aprofundar mais em fórmulas matriciais um pouco mais para frente. Mas essa é uma função, tem essa daqui, tem algumas outras, que é uma função transpor também, que trabalham somente da forma matricial. Então aqui você vai ter que usar o Ctrl Shift Enter. Vou pressionar aqui, Ctrl Shift Enter, e eu tenho lá os resultados. Então eu tenho que, dentro do intervalo de 0 até 10.000, dois valores se encaixam nesse intervalo. Acima de 10.000 em diante, até 20.000, 10 valores. Aqui deu 10 três vezes. A gente vai fazer um esqueminha aqui para saber se isso está certo. De 20.000 a 30.000 também é 10, então ele contou a frequência que aparece esses valores aqui dentro desse intervalo. Vamos lá, como é que eu sei se isso aqui está certo? Vou fazer alguns testes aqui, vou usar uma formatação condicional para isso. Então ele me diz o seguinte, valores até 10.000 são 2. Vamos conferir aqui, eu vou selecionar, vou usar uma formatação condicional, vou realçar regras que vai estar aqui entre um intervalo, vai ser de 0 até 10.000. Ele mostrou os dois valores. Aqui eu já coloquei propositalmente 10.000 para você saber que ele vai pegar até o 10.000, até o valor que está aqui. Então, eu tenho de 0 até o 10.000, 2. Agora, se eu pegar isso aqui, Ctrl C aqui, Ctrl V aqui, botar 10.001 até 20.000. De 10.001, que passando de 10.000 até 20.000, ele disse que tem 10. Então,
Vamos ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então tá certinho. Então é isso que a função faz. É uma função matricial. Selecionei as duas matrizes. Ctrl Shift Enter. Ele vai contar dentro daquele intervalo, que é a matriz de dados, quantas vezes aparece uma faixa de valores, né? Um intervalo de valores que a gente define nessa tabelinha auxiliar aqui. Vou dar um cancelar aqui, né? Que foi só para a gente fazer um teste aqui para verificar se estava certo. E se você alterar os valores, por exemplo, aqui eu deu 10 todos eles. Vamos mudar isso aqui. Então, ó, de 20 mil até 20.001, vou colocar assim até 30 mil, tem 10. Então, vamos botar um outro valor aqui. Vamos pegar aqui, esse que está 36, vou botar ele como 28. Ó, quando eu coloquei como 28, ele já apareceu aqui, ó, que é do 20, acima do 20, né, até o 30 mil, já aumentou aqui para 11. E, consequentemente, ele já mudou os outros, porque quando substitui um, né, o anterior saiu, apareceu esse novo agora. Ele já mudou no intervalo. Então, meu amigo, chegamos no final dessa aula. Uma aula rápida, uma função simples, que é a função frequência. Só ter atenção na hora de finalizar, Ctrl Shift Enter. Uma função muito útil para contar valores, né, frequência de valores, de ocorrência de valores em um determinado intervalo. Faz apenas uma fórmula, Ctrl Shift Enter e já retorna todos os resultados. Bom, qualquer dúvida, deixa aqui abaixo nos comentários. Um grande abraço e até a próxima aula.